Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Hoje temos como objeto de conhecimento, colocando aí para vocês, estratégias de escrita, textualização, revisão e edição. Especificamente, vamos estudar resumos, paráfrases e citações. Certo? Estão curiosos? Então, venham comigo para mais uma aula de língua portuguesa. Convido vocês agora para a nossa aula e hoje começamos com um questionamento. O que é um resumo? Você já ouviu falar em resumo? Você já fez um resumo em alguma vez na sua vida? Então, você já visualiza aí a nossa resposta a esse questionamento. Então, o resumo é um gênero textual, é um texto que consiste em extrair as ideias e pontos principais de uma obra original e reproduzi-las em um novo texto mais curto e objetivo. Não se trata, portanto, de uma cópia, mas sim de uma síntese, certo? Então, o resumo é exatamente esse texto que você busca, certo? Você lê um texto e busca fazer outro, sintetizando, resumindo, colocando apenas as ideias principais no novo texto que você irá escrever, certo? E o resumo pode ser utilizado com uma finalidade de estudo, certo? Você pode utilizar o resumo que você faz para estudar, para assimilar as ideias, certo? E é um mecanismo muito valioso para aprender, ok? Agora, para que a gente possa compreender bem o resumo, claro que a gente vai ler e analisar colocando aí para vocês. O nosso resumo de hoje, ele foi baseado em outro texto. Sempre um resumo, ele tem base, um texto maior, certo? E observem que no nosso resumo, ele já vem nos primeiros parágrafos identificando qual texto foi resumido. Então, acompanhem comigo a leitura desse resumo. No artigo Superpoderes Elétricos no Mundo Real, de Lucas Mascarenha de Miranda, publicado na revista Ciência Hoje, o autor reflete os poderes elétricos que são utilizados pelos heróis e personagens em filmes e quadrinhos existentes na vida real. Ele afirma que os órgãos, tecidos e músculos de nosso corpo e de outros animais são controlados por impulsos elétricos vindos do cérebro e que existem animais eletroreceptivos que, além de controlar partes do corpo com a eletricidade, também a usam para se defender, como o poraqué, que possui um órgão elétrico. Segundo o pesquisador, as células que compõem esse órgão, chamadas de eletrócitos, produzem pequenas descargas elétricas da ordem de 0,15 volts, por meio da movimentação de íons. Que íons são esses? São partículas de sódio e potássio. Quando milhares de eletrócitos são ligados em série, aí a gente tem a ideia de em fila, a tensão, que é a voltagem gerada, se soma, assim como quando se colocam pilhas enfileiradas para alimentar uma lanterna, por exemplo, e a descarga elétrica gerada passa facilmente de 500 volts. Para que isso ocorra, o poraqué precisa de grande comprimento. Alguns podem chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar 20 quilos. Diferente do poraqué, os peixes que vivem em água salgada não conseguem gerar choques potentes, porque a água salgada é um meio que dissipa a eletricidade com mais facilidade. E aí temos a referência do nosso texto, do texto original, e observe que nessa referência eu tenho a indicação do nome da pessoa que escreveu, certo? Lucas Miranda, e observe que a referência traz
em letras maiúsculas, exatamente o sobrenome dessa pessoa. No meio científico, acadêmico, as pessoas costumam ser chamadas, ou seja, nomeadas em seus textos, pelo sobrenome, tá, gente? Esse sobrenome vem destacado. Miranda, Lucas Mascarenhas, e aí temos o local, ou seja, o nome exatamente da matéria, do texto que foi utilizado, certo? Superpoderes elétricos no mundo real. E a gente observa que vem a indicação do ano em que esse texto foi publicado. E aqui vou destacar em verde para vocês o local de onde esse texto foi tirado. Olha só, Ciência Hoje, que é uma revista de divulgação científica, e você consegue encontrar essa revista em um endereço eletrônico, que tem exatamente na nossa referência, disponível em... Observem que o endereço eletrônico aqui, certo? Se você colocar no site, lá no navegador da internet, você chega até o local. E outra informação importante nesse texto. Percebam que aqui na referência indica para a gente até a data de acesso a esse site, a esse texto, que foi exatamente aí, olha só, no dia 20 de março de 2022, certo? Então, observem que o nosso texto, ele foi inspirado, ele foi produzido a partir de outro. E eu quero apresentar para vocês exatamente esse texto original, certo? Então a gente já sabe que é um texto de uma revista científica. Essa revista ela se encontra em meio virtual, ou seja, na internet. E percebam que, por ser um texto de divulgação científica, vai expor para a gente conhecimentos acerca exatamente da eletricidade, do uso dessa eletricidade pelos seres humanos e animais, certo? Também fazendo uma reflexão com relação ao uso no universo fantástico aí dos super-heróis, certo? Das histórias em quadrinhos, filmes, ok? Então observem aqui comigo, me acompanhem aqui. Muito bem, retornando, a gente pode observar aqui no nosso texto uma imagem de um desenho animado em que o personagem utiliza a eletricidade. E percebe que utiliza essa eletricidade com um ataque, até mesmo para a defesa. Você observa também na sequência do texto, certo? Pelos títulos, olha só, a eletricidade nos animais, certo? Você observa um animal, esse daqui já um caso real, ou seja, um animal que existe realmente por aqui. Você consegue observar a imagem e esse é um peixe que é citado e que utiliza a eletricidade, ok? Na sequência, vamos lá, a gente consegue observar o desenvolvimento do texto e mais um título aqui, Poderes Elétricos no Ar, certo? Vamos continuar um pouco, olha só, soluções práticas e mais uma vez uma imagem fazendo referência ao universo dos jogos virtuais, videogames, certo? De um personagem que também utiliza poderes elétricos para atacar os seus oponentes, ok? Também nós vamos encontrar aqui no nosso texto mais um título, Arma contra supervilões elétricos. Lembre que o nosso texto está refletindo exatamente sobre o uso da eletricidade, tanto na ficção quanto no mundo real, ok? E aqui a indicação da pessoa que escreveu o texto, olha só, o nome dessa pessoa, Lucas Mascarenha de Miranda, e observem que esta pessoa aqui, que escreveu, que deu suporte para que esse texto fosse criado e publicado, observem que ele é um físico e divulgador de ciência, ok? Então observe que é alguém que entende do assunto, até mesmo por ser um físico, ele compreende bem as questões que se relacionam com a eletricidade. Observem também que é uma pessoa ligada ao meio acadêmico, ou seja, ele faz parte, ele é membro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então a gente tem que lembrar que as universidades elas são ambientes em que se faz ciência no nosso país, ok? Então percebam que é alguém que tem conhecimento de causa que escreveu esse texto. E observem que ele todo foi estruturado de forma que nós possamos compreender bem este assunto do uso dessa eletricidade, tanto na ficção quanto na vida real, certo? Então, para que a gente possa
compreender o texto, entender o resumo que foi escrito com base nele, certo? Nós vamos ler um pouquinho desse texto agora no início, ok? Então vamos colocar aí em cartela para que a gente possa fazer a leitura de forma clara. Então temos aí o título do nosso texto, Superpoderes Elétricos no Mundo Real. Observe que o nosso título já chama a nossa atenção, certo? Poderes elétricos, superpoderes, aquela ideia de herói, super-herói. E percebam que no mundo real, ou seja, na nossa realidade, não é uma ficção, ok? Então isso já atrai a nossa atenção, já nos convida a fazer uma leitura, deixa até o leitor curioso, certo? E o subtítulo vem detalhar esse título. Muito usada por personagens da ficção, a eletricidade é essencial para o funcionamento do corpo de todos os animais e, em alguns casos, pode até ser uma arma poderosa, certo? Uma poderosa arma para capturar presas e se proteger de predadores. Então percebam que aqui o nosso subtítulo já coloca essa ideia da eletricidade, desses superpoderes, no mundo real, na realidade. Observem que ela é utilizada, a eletricidade, como arma pelos animais, para capturar presas e se proteger de predadores. Ok? Então, vamos seguir na leitura do nosso texto. O primeiro parágrafo vai dizer o que para a gente? A eletricidade é um fenômeno conhecido pela humanidade há pelo menos 2 milênios. Embora a compreensão mais profunda sobre o seu funcionamento tenha ocorrido apenas nos últimos séculos. Grande impulsionadora da segunda revolução industrial, a eletricidade sempre foi bastante explorada pelas histórias das revistas em quadrinhos, do cinema e dos jogos. Pikachu, da franquia Pokémon, Thor, herói da Marvel, Super Choque, herói da Milestone Comics, e Raiden, do jogo Mortal Kombat, são alguns exemplos de personagens que conseguem extrair eletricidade do próprio corpo e disparar contra inimigos à distância. Já Blanka, o personagem brasileiro da série de jogos Street Fighter, só consegue dar choques em quem encosta nele. Mas, será que esse superpoder existe na realidade? Há algum impedimento para que isso aconteça? E se existisse um supervilão com poderes elétricos no mundo real? Como poderíamos derrotá-lo? E aqui a Reticências indica para a gente que há uma continuação desse texto. Vamos ler até aqui. Observe que o nosso texto, ele contextualiza, certo? Traz para a gente informações históricas, traz para a gente informações de uso dessa eletricidade, tanto pelos seres humanos quanto pelos animais, e percebam que ele começa uma reflexão sobre esses poderes elétricos, ok? E aí você observa que nos últimos parágrafos, ou seja, lá no último parágrafo realmente, há um questionamento. Vamos voltar ao nosso último parágrafo? Observem que eu tenho perguntas, rapidinho colocando aí para vocês, olha só, eu tenho perguntas que foram colocadas nessa parte do texto. Será que esse superpoder existe na realidade? Há algum impedimento físico para que isso aconteça? E se existisse um supervilão com poderes elétricos no mundo real, como poderíamos derrotá-lo? Observe que quando um autor, quando alguém que está escrevendo um texto, coloca uma interrogação, uma pergunta, no texto, ele direciona essa pergunta para o leitor. Então, o leitor já começa a refletir sobre esses pontos no texto, certo? E, claro, quando ele lança a pergunta, ele também responde a pergunta. Então, quando a gente pega o nosso artigo lá na revista científica, a continuação desse texto vai trazer respostas para essas perguntas, ok? A gente vai analisar diversas partes do nosso artigo original durante a nossa aula, mas o nosso foco sempre é no resumo. Agora, observe que só nesse trecho a gente tem algumas informações importantes que já apareceram no resumo que nós lemos no primeiro momento da aula. Então, observem que o nosso resumo, no início da aula,
é uma síntese. O texto original, ele tem muito mais detalhes, muito mais informações sobre a eletricidade, o uso dela, certo? E percebam que nem todas as informações que estão no texto original foram para o resumo. Vamos observar as ideias que foram colocadas? Então, observem aí que nós temos uma certa hierarquia de ideias, certo? Temos a informação principal, certo? Os superpoderes elétricos que existem no mundo real, certo? Isso é colocado lá no nosso resumo. Então, a informação principal, a ideia principal, ela está presente no nosso resumo, certo? E temos informações secundárias, ok? Observem comigo, a eletricidade é muito usada por personagens da ficção. Observem que essa informação aparece no nosso resumo. A eletricidade é essencial para o funcionamento do corpo de todos os animais, tanto do nosso quanto dos animais. Essa informação também está presente no nosso resumo. A eletricidade pode ser uma arma para capturar presas e se proteger de predadores, certo? Então, observem que esta informação ela não aparece de forma clara lá no nosso resumo, que nós lemos logo no início da aula. Outra informação, a eletricidade é um fenômeno conhecido pela humanidade há pelo menos 2 milênios. Observem que eu tenho uma informação de um elemento histórico, certo? Um fato histórico. Observem que essa informação não foi selecionada para o resumo. Então, observem que o resumo, a todo momento, faz uma seleção de informações que, claro, a pessoa que está escrevendo julga ser importante, ok? Então, a pessoa que escreveu o nosso resumo selecionou as primeiras 2 informações, já as outras ele descartou, não colocou. Por quê? Porque ele não julga ser importante para o texto, ok? Vamos adiante? Outra informação. A compreensão mais profunda sobre o funcionamento da eletricidade ocorreu apenas nos últimos séculos. Observem que essa informação também não aparece no nosso resumo, que foi lido no início da aula, certo? A eletricidade foi a grande impulsionadora da segunda revolução industrial. Outro fator histórico, outro fato histórico que também não foi levado para o nosso resumo. A eletricidade sempre foi bastante explorada pelas histórias das revistas em quadrinhos, do cinema e dos jogos. Observem que essa informação, sim, aparece no nosso resumo. Então, observe que a todo momento há uma seleção de informações que vão para o resumo e outras que serão deixadas de fora. Pikachu, da franquia Pokémon, e outros são exemplos de personagens que conseguem extrair eletricidade do próprio corpo e disparar contra inimigos. Observem que essa informação também não foi selecionada para o resumo, certo? Então, observem que as informações que são selecionadas para o resumo são aquelas informações que a pessoa que escreve o resumo julga ser importante, certo? Julga ser as informações principais, aquelas informações que são importantes e que devem ser guardadas, principalmente quando você faz um resumo para estudar mais tarde, para aprender, fixar o exercício, o conteúdo da aula. Você sempre seleciona diversas informações que você acredita, que você julga como importante para o seu texto, certo? E o nosso resumo que acabamos de ler durante a nossa aula no início, percebe que também fez esse movimento. Selecionou algumas informações, colocou no resumo, e outras ele não considerou como importante. Então, ele deixou o quê? Fora. Deixou essas informações fora do resumo sem citá-las. Ok? E observe que quando você faz esse processo de seleção, a escrita do resumo tem que ser feita por você, certo? Não pode apenas copiar uma parte do texto e achar que aquilo já é um resumo. Você tem que escrever o texto com as suas palavras, ok? Porque quando você faz o resumo com as suas palavras, da forma como você pensa, você fixa melhor o assunto, o conteúdo, ok? E como é que a gente pode fazer um resumo? A gente tem alguns mecanismos, certo? Para fazer o resumo. Nós temos paráfrases e citações também que podem ser utilizadas em um resumo.
Mas o que é uma paráfrase? Colocando aí para você. Olha só, a paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Percebe que a paráfrase, gente, é uma reformulação, é uma reescrita do texto, certo? Em que você troca essas palavras, certo? Você troca, olha só, trocando as palavras. Porém, o que é importante? Manter a ideia central da informação. Não é uma cópia, é uma reformulação do texto, ok? Então, quando você diz que vai produzir um resumo, você tem que fazer paráfrases, você tem que escrever o texto com as suas palavras, certo? Pode pegar as ideias, claro, e você vai reformular aquelas informações no seu texto. Observem que produzir um resumo não é apenas você copiar as partes de um texto, como está escrito no texto original, mas sim reformular, escrever com as suas palavras. Vamos observar um exemplo? Vou colocar aqui para vocês o texto original, certo? Que foi lá do nosso artigo científico que nós lemos na nossa revista. Percebe que nós temos esse texto aqui. Diferente do poraquê, os peixes que vivem em água salgada não conseguem gerar choques potentes, porque a água salgada é um meio que dissipa eletricidade com mais facilidade. Isso aqui está escrito lá na revista, lá no artigo, certo? Publicado na internet. Está escrito dessa forma. Porém, quando o resumo foi realizado, certo? Quando você pega este trecho e vai reescrever com as suas palavras no resumo, você pode usar a paráfrase, certo? Você vai trocar as palavras, certas expressões, mas irá manter a mesma ideia. Vamos observar um exemplo de paráfrase com esse texto aqui? Olha só. Ao contrário do poraquê, os peixes que habitam os oceanos e mares são capazes de dar fortes choques. Não são capazes de dar fortes choques, por quê? A água com sal é um meio que dispersa a eletricidade mais facilmente. Consegue perceber a diferença? Nós temos aqui em destaque exatamente os trechos que foram parafraseados. Observem que no texto original, eu tenho aqui a palavra diferente. Quando foi feita a paráfrase, eu utilizei essa palavra, essa expressão. Ao contrário, que dá para a gente essa ideia de diferença, de algo que não é compatível, certo? Então, observem, ao contrário do poraquê, os peixes que habitam oceanos e mares, observem como estava no original esse trecho. Olha só, os peixes que vivem em águas salgadas, olha só, que vivem em água salgada, observem que o trecho é esse, que vivem em água salgada, o original. A paráfrase se utilizou. Olha só, que habitam os oceanos e mares, observe que oceanos e mares são ambientes em que há água salgada, certo? E perceba que o verbo viver foi trocado pelo verbo habitar, também com essa ideia do local onde esses peixes vivem, certo? Observem também que nós temos aqui no texto original, exatamente, olha só, não conseguem, olha só, gerar choques potentes. Perceba que esse trecho também foi parafraseado. Observem que palavras foram colocadas no lugar daquelas. Não são capazes de dar fortes choques. Observem que eu mantenho a mesma ideia, porém com palavras diferentes. A paráfrase é isso. Observem mais um ponto, porque a água com sal, observem que antes lá no texto original, porque a água salgada, observe que eu não usei mais essa palavra na minha paráfrase. Eu utilizei com sal. É um meio que dispersa. Olha só, dispersar. No texto original, eu tinha a palavra dissipa. Então, observe que a todo momento faço essas trocas para produzir um novo texto, mantendo a mesma ideia. E lá, para finalizar, com mais facilidade. Olha só, facilidade aqui no nosso texto, mais fácil. Então, observem que
não foram utilizadas as mesmas palavras, certo? Foram utilizadas outras, porém a ideia se manteve. Então a paráfrase é isso, quando você pega um texto e reescreve utilizando outras palavras, mas mantendo a sua ideia, ok? Também há um ponto importante a ser observado no nosso resumo, a citação. O que é a citação? Colocando aí para vocês, olha só. A citação é o recurso utilizado no resumo para fazer referência às ideias do autor que escreveu o texto original que está sendo resumido. Por que temos que utilizar citações no resumo? E aí eu já respondo isso para vocês, olha só. As citações podem dar embasamento no seu resumo, certo? Podem validar, dizer que aquele resumo é um resumo confiável, um resumo que se baseia em outro, que traz informações que são claras, que são fiéis ao texto original, certo? Então, essas citações são importantes porque dão credibilidade àquilo que você escreveu. E, no resumo que nós lemos no início da nossa aula, observem que há citações também. E essas citações fazem referências às palavras do autor, ao texto original do autor, do Lucas Mascarenha. Vamos observar os exemplos? Colocando aí para vocês. Observem. No artigo Superpoderes Elétricos no Mundo Real, de Lucas Mascarenha, observem que aqui eu tenho a referência direta ao nome da pessoa que escreveu, certo? E aqui, entre parênteses, o ano em que o texto dela foi publicado, certo? De Lucas Mascarenha, de Miranda, publicado na revista Ciência Hoje. Observem, o autor afirma que, olha só, mais uma marca dessa citação. O autor afirma que, temos um verbo, certo? O verbo afirmar e a conjunção que vai trazer para a gente já o que o autor afirma. Cada função dos nossos órgãos, tecidos e músculos é controlada por inúmeros impulsos elétricos vindos do cérebro. Observe que essa citação em destaque, que você observa as aspas, gente, é uma forma de citar. E você observa que entre parênteses também o sobrenome do autor e o ano, que também é mais uma forma de fazer referência ao texto original. E observem que esse trecho aí que eu destaquei para vocês com as aspas, certo? Algo interessante a gente tem que saber sobre ele. Observe que no nosso texto, cada função dos nossos órgãos, tecidos e músculos é controlada por inúmeros impulsos elétricos vindos do cérebro, foi retirada de outro local. Que local é esse? Percebam que aqui eu tenho exatamente a referência ao que foi dito pelo autor no texto original, certo? Então, quando a gente observa o texto original, que a gente procura aqui no nosso texto, a gente encontra essa parte aqui, ó. Bem aqui, o nosso segundo parágrafo dessa estrutura. Olha só, eu tenho exatamente aquelas palavras, ó. Cada função dos nossos órgãos, tecidos e músculos é controlada por inúmeros impulsos elétricos vindo do cérebro. Então, observem que o que está escrito aqui foi colocado lá no texto do nosso resumo. Isso aqui é uma citação direta, é quando você pega as palavras do autor, as palavras que ele escreveu em determinado texto e leva para o outro texto, para o resumo, e claro, faz a referência à pessoa e coloca o destaque com as aspas, informando que aquelas palavras não são da pessoa que escreveu o resumo, mas da pessoa que escreveu o texto original, certo? Essa citação, que é uma citação que nós chamamos direta, também pode ser feita de outra forma. Também pode ser feita com as palavras do próprio autor do resumo. Aí nós vamos ter uma citação indireta. Olha o exemplo, como nós podemos fazer referência a esse mesmo trecho aqui de forma indireta. Colocando aí o nosso texto para vocês. Olha só, no artigo Superpoderes Elétricos no Mundo Real, de Lucas Mascarenha, publicado na revista Ciência Hoje, o autor afirma que, mais uma vez, a gente tem a referência ao autor, o nome dele, referência à obra, ao texto original, com a indicação do ano, entre parênteses, certo? A referência à revista, e observem que, mais uma vez, a referência ao autor com essa introdução.
O autor afirma que todo corpo humano é controlado por estímulos elétricos originados no cérebro. Observem que agora eu não tenho as aspas aqui nesse ponto do texto. Percebam que aqui são as palavras da pessoa que escreveu o resumo, que reproduz o que foi dito lá no texto original. Percebam que temos mais uma vez aí a paráfrase sendo empregada, certo? Então observem que você pode fazer as citações ao texto original, colocando aquilo que foi escrito lá de forma literal ou reproduzindo com as próprias palavras, as palavras de quem está escrevendo o resumo, certo? Então, essa foi a nossa aula. Vocês perceberam que o resumo é um mecanismo que pode ser utilizado para estudar, para aprender cada vez mais. Um resumo, ele sintetiza as ideias, selecionando as informações que a pessoa que escreve, que o autor que escreve julga ser como essencial, certo? E ele faz uso de paráfrases, certo? Quando ele reescreve o texto, utilizando outras palavras, mas mantendo a mesma ideia, e também de citações que fazem referência ao texto original. A gente viu que essas citações podem ser feitas de forma direta, quando você escreve aquilo que estava no texto original no resumo e destaca com as aspas, ou de forma indireta, quando você usa a paráfrase e reproduz aquilo que foi dito, claro, mantendo a ideia original. Então, essa foi a nossa aula.